E aí, Veckers, tudo bem com vocês? Bem-vindos à terceira temporada. É com muita satisfação que a gente está abrindo essa terceira temporada e eu imagino que vocês já identificaram aí algumas novidades. Na primeira semana do mês nós teremos a presença do professor Rafael, tratando de atualidades. Na segunda semana a professora Lívia e agora na terceira semana eu vou acompanhar vocês. A novidade desse ano em relação à minha presença aqui é que eu vou tratar de história do Brasil com vocês. Afinal de contas, nós já temos uma playlist de sociologia e de filosofia clássicas, completas, e a partir de agora eu vou desenvolver história do Brasil, tá certo? Na quarta semana do mês, sempre na semana final, vocês vão encontrar um vídeo com a Trinca. Pois é, um vídeo fechado, eu, a Lívia e o Rafa, para a gente poder bater um papo com vocês a respeito de atualidades, acontecimentos, leituras e filmes. Tá certo? Bom, antes da gente começar, eu gostaria de mostrar para vocês, compartilhar com vocês alguns agradecimentos que nós recebemos. E são boas notícias, e boas notícias devem ser compartilhadas. Olha só, são muitos aqui, mas eu vou fazer um recorte, uma escolha. Lá no Insta, nós tivemos a participação do SDS_Filho. Ele diz: professores Fábio, Lívia e Rafa, não sei bem como começar a agradecer a vocês. Fui aprovado em medicina na UEL. Olha só. E o canal Vestibular em Cena foi essencial para esse resultado. Eu praticamente tive 2 meses de preparação para esse vestibular e todos os vídeos, aulas, indicações de leituras e filmes fizeram a diferença para mim. Eu ainda tô meio bobo, mas preciso agradecer a vocês 3, que fizeram a diferença na vida de um estranho, né? Risadas, e vocês são excelentes. SDS, somos nós que agradecemos a participação e a companhia de pessoas como você, tá certo? E seja certo de que mensagens como essa são muito importantes para nós. Aliás, SDS não, Sérgio Filho, tá certo? Identificamos, agora o seu nome está aqui, presente na lista também. Outra foi do Lucas Pontani, que nós recebemos. Ele diz assim: professor, como faço para agradecer muito ao VEC por me ajudar com o vestibular? Consegui passar na Unesp e eu quase gabaritei filosofia e sociologia graças ao VEC. Quero dizer que foi muito bom acompanhar vocês durante o ano de 2017 e continuarei divulgando. Pontani, nós agradecemos e esperamos mesmo que você consiga, de alguma forma, pulverizar, né, compartilhar essa notícia que é o Vestibular em Cena. Agradeço ao Rafa e à Lívia, que também foram essenciais nessa minha jornada de vestibulando. Muito obrigado mesmo. E foi a mensagem inbox lá no Facebook. E depois, por fim, nós tivemos ainda algumas outras aprovações. O Gabriel Vasilevski, ele diz que acompanha o VEC desde o começo e diz que nós fomos fundamentais para a preparação e formação intelectual dele. Ele estuda relações internacionais e recentemente foi aprovado em Ciências Sociais na Federal do Paraná. Vasilevski, sucesso, cara. Tô certo que você vai gostar bastante da nossa nova playlist com o Danilo Cursino, que também é estudante de Ciências Sociais aqui na USP em São Paulo. E depois, por fim, o João Pedro Bugarim. Bugarim, um forte abraço e parabéns, velho, porque ele foi aprovado na Poli da USP. E ele diz a respeito do VEC: um conteúdo extremamente competente que faz comentários pertinentes e de sutileza raramente vista em sala de aula. Os filmes recomendados são um espetáculo à parte. Vocês são show. É isso daí. Muito obrigado. Isso é realmente importante para nós. E compartilhem com a gente também as suas aprovações, as suas conquistas, ou então mande uma mensagem, porque na medida do impossível a gente vai trazendo aqui os seus nomes para os nossos vídeos também. Tá legal? Bom, feita essa apresentação, vamos então tratar de governo joanino. Olha só, para a gente tratar de governo joanino, antes de tudo gostaria de trazer aqui uma polêmica. O nosso século XIX, ele nunca foi tão atraente para o cinema brasileiro. Eu diria para vocês que existem 3 grandes obras fílmicas relacionadas ao tema. O primeiro é um filme de 1972, feito por Carlos Coimbra, ali no auge da ditadura militar, e se chama Independência ou Morte. Traz o Tarcísio Meira e a Glória Menezes, no papel ali dos protagonistas, tá certo? Saca só algumas ceninhas do filme. Esse foi um filme que conseguiu aproximadamente 2,5 milhões de espectadores à época, né, que é um número bastante relevante, uma vez que os cinemas eram cinemas de rua. Num segundo momento, vale citar um filme do Sérgio Rezende, que se chama Mauá, e que teve como protagonista o Paulo Betti fazendo o papel do grande empreendedor brasileiro da segunda metade do século XIX.
Esse filme se insere num período bastante crítico do cinema brasileiro, que é o período da retomada. Ele foi realizado em 1999. E houve uma polêmica à época porque os roteiristas, né, e o diretor do filme, eles foram acusados de plagiar uma obra do grande historiador Jorge Caldeira. Então, para você saber mais, pesquise aí. Um terceiro e último filme, né, diria o último, mas não menos importante, aliás, o mais significativo a respeito desse período, é o Carlota Joaquina, realizado pela Carla Camurati, e que teve como protagonista a Marieta Severo, no papel de Carlota Joaquina. Esse filme foi lançado em 1995 e ele obteve um pouquinho mais ali, né, de participação de público, aproximadamente 1.200.000 pessoas foram até as salas de cinema. Este sim é um filme que vale a pena você acompanhar, tá certo? Eu diria que apesar da chave satírica, né, na interpretação da história do Brasil, ele é um filme que vai fazer você acessar um pouco do imaginário, das vestimentas, enfim, da mentalidade do comecinho do século XIX, ou seja, do governo joanino, que é o tema da aula de hoje. Bom, uma vez que esses 3 filmes são comerciais, a gente não consegue citá-los aqui em nossa aula sem comprometer o nosso trabalho. O que isso significa? Se vocês nos apoiarem lá na plataforma do Apoia-se e à medida que vocês tiverem a possibilidade, né, de contribuir financeiramente com o nosso trabalho, a gente pode começar a ousar um pouco mais, né, e inserir filmes comerciais, não somente brasileiros, mas também, digamos, grandes obras de Hollywood, para poder ilustrar o nosso trabalho. Porque daí, dessa maneira a gente consegue viabilizar a publicidade desses vídeos, né, e honrar também os direitos autorais. Tá legal? Bom, voltando à história do Brasil. Grande parte das nossas aulas aqui serão acompanhadas por gravuras, pinturas e desenhos. Afinal de contas, esses registros históricos, né, não somente de brasileiros, mas também de viajantes, serão fundamentais para a gente entender um pouco o espírito da época. Há exemplo de uma pintura do Rugendas, né, um sujeito que chegou aqui com a missão artística francesa no ano de 1816. E a pintura se chama Rua Direita. Saca só. O pintor chegou no Brasil junto com a missão artística francesa em 1816. A missão foi uma das novidades trazida pela corte portuguesa que se transferiu ao Brasil fugindo do avanço do Império Napoleônico. Na imagem vemos traficantes de escravos, negociantes em geral, vigários, escravos de ganho como doceiras, e esse cenário urbano fica por conta também dos sobrados, ao fundo, cujo cotidiano era marcado pelo ritmo dos sinos da igreja. E foi esse cenário urbano que a corte de Dom João VI e de Carlota Joaquina conheceu quando desembarcou no Rio de Janeiro em março, né, de 1808, logo depois de um pit stop ali em Salvador. O impacto da chegada da corte foi decisivo. Segundo Boris Fausto, chegaram de 10 a 15 mil pessoas junto com a corte e ao longo dos anos subsequentes. Já a historiadora e antropóloga a Lilia Schwartz, que é uma expert, né, na vinda da Biblioteca Real. Aliás, a Biblioteca Portuguesa era uma das maiores da Europa, né, e tinha um acervo de aproximadamente 70 mil itens. Ela diz para nós que quase 50 mil itens começaram a chegar no Brasil a partir de 1810, nos famosos caixões de Dom João VI. Para a gente fechar ainda um pouco desse território, vale chamar a atenção que ao longo dessa década, ou seja, de 1808 até meados de 1820, a população da corte do Rio de Janeiro subiu de 50 mil para 100 mil pessoas. Então esse é um pouco do espírito da época, né, da situação do Brasil nessa virada da colônia em busca da sua independência. Além dessas transformações culturais, a gente precisa chamar atenção para a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal, tá certo? Isso acontece em 1816. Então, para a gente fazer um retrospecto aqui, vale chamar atenção para essas transformações históricas. Além da chegada da biblioteca, nós tivemos também a criação de um Banco do Brasil, de um Teatro Nacional, de uma Academia Nacional de Belas Artes, a permissão, né, da criação de uma imprensa régia, e tudo isso, digamos, não é pouca coisa. Afinal de contas, a publicação de livros e até mesmo a criação de universidades sempre foram temas proibidos pela corte portuguesa ao longo da nossa história colonial. Ou seja, digamos que a ignorância nos foi imposta até 1808. E para efeito de comparação, é preciso chamar a atenção que, enquanto isso, na América Espanhola, nós já tínhamos, né, tanto imprensa quanto também universidades, por exemplo, na América Central, desde os 1600, tá certo?
Bom, dadas essas transformações, digamos que uma das grandes preocupações da corte portuguesa, particularmente de Dom João VI, era ali em meados de 1810 saber o que fazer, né, quais as decisões políticas nesse Reino Unido frente aos processos de independência da América Espanhola. E quem vai dar letra para nós é um jornalista liberal exilado em Londres, né, o Hipólito da Costa. Isso no enunciado da questão 62 da FUVEST de 2018. Saca só a leitura. Na edição de julho de 1818, do Correio Brasiliense, o jornalista Hipólito José da Costa, residente em Londres, publicou a seguinte avaliação sobre os dilemas então enfrentados pelo Império Português na América. A presença de Sua Majestade Imperial no Brasil lhe dará ocasião para ter mais ou menos influência naqueles acontecimentos. A independência que El Rei ali se acha das intrigas europeias o deixa em liberdade para decidir-se nas ocorrências, segundo o melhor convier a seus interesses. De volta para Lisboa, antes daquela crise se decidir, não poderá tomar parte nos arranjamentos que a nova ordem de coisas deve ocasionar na América. Nesse excerto, o autor referia-se. Bom, imagino que vocês notaram que essa é uma questão de dificuldade média, né? Afinal de contas, ela te exige um repertório histórico. Eu diria para vocês que de antemão é preciso notar dois fatores, um interno e um externo. Internamente, nós acabamos de pacificar a região Nordeste e conseguimos derrotar os revolucionários pernambucanos com apoio de esquadras inglesas. Ou seja, o Dom João VI acabou com a Revolução Pernambucana. Agora, em termos internacionais, é preciso identificar que nessa década nós temos dois líderes, San Martín e Simón Bolívar, colocando em prática, né, um processo de independência com diferentes velocidades e diferentes dinâmicas em toda a América Espanhola. Então, diante desse cenário, o Hipólito da Costa chega até a dar uma sugestão, né, ao rei, isso está escrito no enunciado. Dessa maneira, vamos às alternativas, então. A letra A é inadequada porque, em primeiro lugar, a Revolução Pernambucana, sim, ela chega a abalar os alicerces do Império, mas na região Norte e Nordeste. Os seus acontecimentos estão muito mais ligados a Pernambuco, Paraíba, Ceará e o Rio Grande do Norte. A letra B é inadequada porque ela contém um anacronismo. Ela se refere à Revolução Liberal do Porto, que ocorre em 1820, e obriga o Dom João VI a retornar a Portugal. O nosso texto denunciado ele é de 1818, tá legal? A letra C é inadequada porque sim, o Brasil se envolveu nos assuntos estratégicos da bacia do Rio da Prata, né? A exemplo da Guerra Cisplatina, que nós sofremos uma derrota e acabou provocando o surgimento da nação uruguaia. E também os interesses do Rio da Prata, sim, foram temas do Congresso de Viena. Porém, tanto os Estados Unidos quanto também a Inglaterra, eles optaram pela não intervenção nos assuntos da região. A letra D, então, é a correta, porque o Hipólito da Costa, como a gente vê no enunciado, ele chega a sugerir à corte a permanência no Brasil, visando tanto os novos negócios com as novas nações latino-americanas e também a estabilidade do Império. Agora, a letra E, cá entre nós, ela está errada porque, como eu e vocês sabemos, e a história já foi muito bem contada, né, por muitas historiadoras e historiadores, a exemplo de Mari Del Priori, o Dom Pedro I, ao longo do governo joanino, ele estava muito mais preocupado com os assuntos do coração, né, digamos assim. Bom, para a gente encerrar, vale chamar a atenção que a permanência da corte portuguesa no Brasil, ao longo desses 13 anos, né, que foram 13 anos também de exílio, de um ponto de vista português, né, esses 13 anos foram decisivos para o futuro da independência de nosso país. Perceba, nós somos um país continental, uma sociedade que aglutina uma grande diversidade ecossocial. E a nossa diplomacia, historicamente, ela sempre foi pautada em negociações, em não em guerra. Grande parte porque os arranjos políticos em torno da nossa independência nos levaram a ser uma ilha monárquica em meio a repúblicas por todos os lados. Tá legal? Então levem isso adiante, continuem nos acompanhando, cliquem aqui no sininho para vocês receberem as novidades, acompanhem a gente nas redes sociais e, claro, visite a nossa plataforma no Apoia-se. Contamos com o seu engajamento. Um abraço forte, até a próxima! O cara foi fazer um furo para a rede aí e furou o cano. A gente não consegue citá-los aqui dentro do canal, né? Porque isso pode comprometer
Prometier conheceu quando aterrou no Rio de Janeiro. Aterrou não. Eu vou me repetir, né? Já foi isso daí. Tá, aí ficou enxuta a aula e foi direto ao ponto.